Ok, meus irmãos, a paz do Senhor, quero saudar a todos com essa calorosa e abençoada paz do Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede todo entendimento, esta paz que o mundo não pode dar, mas o Senhor Jesus pode dar. Queridos irmãos e queridos ouvintes da Rádio Nordeste, você que ainda não é um crente em Jesus, mas com certeza pode nessa tarde ouvir mais uma mensagem que certamente falará ao seu coração. Como também aos nossos irmãos crentes em Cristo, o propósito nosso aqui é anunciar os feitos do Senhor Jesus Cristo, mostrar o seu poder. Desta feita vamos ler um texto aqui maravilhoso que vai demonstrar o poder do Senhor Jesus sobre a natureza. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele também é poderoso sobre as forças da natureza. Aliás, foi ele que criou toda a natureza, tudo que existe hoje foi criado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do nosso verdadeiro Deus. Vamos ler um texto em Marcos, capítulo 45, até o versículo 56. Se você tem aí um exemplar da palavra de Deus próximo aí a você, quiser compartilhar, abre em Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 56. A epígrafe desse texto é: Jesus anda por cima do mar. Verso 45 diz: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Verso 55. E percorrendo toda a terra, em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. O último versículo desse texto. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Eu digo amém por esta leitura maravilhosa que mostra o poder do eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta mensagem, queridos rádio ouvintes, o Senhor Jesus vai demonstrar, aliás, demonstrou, porque ficou escrito o registro, provas da sua divindade ao caminhar sobre as águas. Além disso, veremos que o vento era contrário, o vento iria realmente destruir aquela embarcação, um vento muito forte, porém o Senhor Jesus estava naquele mar. E o resultado é que houve calmaria, Jesus entrou naquele barco e seguiu com seus discípulos. Foi realmente um esplendoroso milagre. Quem sabe nesta tarde você encontra-se com o seu barco, que é a sua vida, quase a ponto de ir a pique, quase a ponto de afundar. Você que certamente, quem sabe, já tentou até o suicídio, tirar a sua própria vida. Mas nesta tarde o Senhor nos trouxe para cá com este propósito de demonstrar, de falarmos acerca deste poder do Senhor Jesus Cristo. Ele conteve aqui as forças da natureza, a situação foi resolvida e ele estava ali com seus discípulos. Nesta tarde, quem sabe, se você nesta tarde está realmente passando por uma turbulência muito grande, grandes maremotos, grandes terremotos, espiritualmente falando, estão lhe acometendo, eu quero lhe dizer, tranquilize-se, porque Jesus irá lhe ajudar caso você o convide para entrar no seu barco. Em primeiro lugar, vamos aqui destrinchar um pouco alguns temas que eu achei relevante ou divisões deste texto. Encontrei aqui, querido rádio ouvinte, 5 pontos relevantes nessa mensagem. O primeiro ponto é a viagem de barco. Depois, a situação dos discípulos sem Jesus no barco. Olha que é um perigo você procurar agradar a Deus, procurar ser uma pessoa boa,
Mas se Jesus não estiver fazendo parte da sua caminhada, da sua vida, você vai fazer muita força e vai se cansar e não vai chegar no porto, no lugar certo. Depois, o caminho de Jesus fora do barco. Em seguida, os discípulos com Jesus no barco. E por último, o desembarque do barco e prodígios feitos pelo Senhor Jesus. Primeiro, a viagem de barco. Note que no versículo 45, se você observar, o texto diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Foi digamos assim, o próprio Senhor Jesus impôs essa condição. Ele manda seus discípulos entrar naquele barco. Então, esta imposição da viagem foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Olha, entre no barco, vocês fiquem nesse barco. Os discípulos então obedecem. E qual era o intuito dessa viagem? O texto no versículo 45 era ir passar adiante para outra banda a Betsaida. Jesus queria que os seus discípulos atravessassem aquele mar da Galileia, o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, para chegar à região de Betsaida. E ali nós veremos que, enquanto os discípulos estão se preocupando com essa transposição, ou com essa travessia, veremos que a atenção de Jesus ficou ali com a multidão. Porque enquanto os discípulos remavam, iam no barco, Jesus ficou despedindo a multidão. Então Jesus, querido rádio ouvinte, ele se importa com a nossa vida, ele se importa com o problema que você está vivendo, ele vê o seu grande problema, o seu grande enfrentamento, ele sabe qual é a solução para o seu problema. Então Jesus ali procurou conter a multidão, procurou ali conversar com a multidão, se despedir da multidão. E qual era o despedido, qual era a finalidade de Jesus ficar ali, além de despedir a multidão? Ele queria algum tempo para orar, ele precisava orar. O texto diz aqui, nos mostra o propósito de Jesus. No versículo 46 diz: e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Jesus então conversa com a multidão, despede os discípulos, vai conversar com a multidão. Depois ele quer ter um momento a sós com Deus. Quem sabe você precisa ter um momento a sós com Deus nessa tarde, para derramar ali toda a sua aflição, todo o seu sentimento, até mesmo as suas lágrimas, nos pés do Senhor Jesus. Você precisa estar um pouco a sós com Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele ficou a sós com Deus. E ali ele orava ao Pai. E o texto diz que, nos mostra que enquanto Jesus está orando, os seus discípulos estão passando por uma situação aqui vexatória. O texto diz: e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. Jesus fica orando, os discípulos se afastam ali daquela praia, daquele mar da Galileia, e eles começam a navegar naquele mar. E vemos no versículo 47 que Jesus ficou praticamente sozinho ali em terra, orando ao Pai. Nesse momento, nós veremos no versículo 48 em diante que os discípulos vão passar aqui por uma situação difícil. Por quê? Porque a tempestade vai ser forte. Então o texto nos diz no versículo 48 que vem um vento. O texto diz: e vendo, isto é, Jesus estava orando, estava lá na praia, quem sabe num lugar alto, mas do local onde Jesus estava, deu para ele contemplar a situação dos seus discípulos. Porque o texto diz: e vendo-os, que se fatigavam a remar. Os discípulos estavam no barco, Jesus orando, fora do barco, na terra. E Jesus contempla que os seus discípulos estão passando por uma situação difícil. Eles estavam passando por uma luta tremenda, grande, porque o vento era contrário. Eles remavam e praticamente não saíam do lugar. Quem sabe nessa tarde você está tentando remar com a sua vida, ir para frente e só vai para trás. Ou então está parado, tenta fazer forças, tenta se livrar de algum vício, tenta se desvencilhar-se de alguma situação difícil que você está enfrentando, mas você vê que o vento está contrário demais. As forças antagônicas que muitas vezes trabalham para lhe destruir, parece que são mais fortes. E você não está vencendo essa luta. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, naquela situação, Jesus ele contemplou essa dificuldade dos seus discípulos, como ele está contemplando o seu problema que você está vivenciando. O texto vai nos mostrar, no versículo 48, na parte C, diz: porque o vento lhes era contrário. Então o problema dos discípulos era esse, o vento era contrário. Mas graças a Deus que Jesus veio na hora certa. E aí nós veremos no versículo 48 a intervenção de Jesus. Porque o texto diz: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele. Jesus já estava nas últimas horas da noite. Jesus então se aproxima daqueles discípulos. E agora que vem a terceira parte dessa mensagem, o caminho de Jesus fora do barco.
Jesus ele viu a situação, começou a andar sobre aquelas águas, e a Bíblia vai nos mostrar a forma como ele chegou. O versículo 48, que traz muitas informações, mostra-nos que ele veio andando sobre o mar. Então a forma como ele chegou foi andando sobre o mar. E qual era a intenção de Jesus? A intenção de Jesus não era entrar no barco inicialmente. A intenção de Jesus foi como se fosse adiante. O texto diz, e queria passar-lhes adiante. Jesus queria passar dos seus discípulos, que estavam passando por essa situação. Nesse momento, nós veremos que os discípulos viram alguém ali aparecer de repente no meio daquele mar. Imagina aquela situação, um vento forte, e de repente uma pessoa caminhando sobre as águas. O texto diz, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Ou seja, a crença dos discípulos era que era um fantasma. Inicialmente eles viram que era uma pessoa, mas não reconheceram inicialmente que era o Senhor Jesus. Claro que quando o Marcos escreveu, ele citou, mas quando eles o viram andar sobre o mar, viram quem? Aquele personagem. Viram ali aquela silhueta daquela pessoa, e eles ficaram ali amedrontados. Isto é, homens, eles acharam que era um fantasma. E achando que era um fantasma, aqueles homens, nós veremos em seguida que os discípulos ficaram assombrados, ficaram com medo. Por quê? E deram grandes gritos. Ficaram ali gritando fortemente. E ali, nesse momento que eles começam a gritar, o texto diz, porque todos o viam. Viam quem? Viam essa silhueta, viam essa pessoa, mas eles ainda não reconheceram que era o Senhor Jesus. E ali, eles começam a se perturbarem. Perturbaram-se os discípulos. Começaram a ficar agitados. Quem sabe você já se agitou tanto. Já procurou a ajuda da medicina, de psicólogos, enfim, profissionais dessa área para lhe aconselharem, até pessoas da sua família para lhe aconselharem, seus amigos mais íntimos, mas tudo em vão, ninguém procurou lhe ajudar. Então, os discípulos ficaram perturbados. Mas o texto diz, mas logo falou com eles, isto é, quando Jesus vê que seus discípulos estão ali perturbados, aí Jesus vem conversar com seus discípulos. Mas o texto diz assim, mas logo falou com eles. Jesus quer falar com você, aliás, está falando através da sua palavra. Por que você não confia nele? Por que você não convida Jesus para... Jesus, olha para o meu problema, vem resolver meu problema. E aí nós veremos Jesus encorajar os discípulos. Ele vai encorajar seus discípulos naquela situação difícil. O texto diz, e disse-lhes, tende bom ânimo. Amigo, Jesus hoje está usando a sua palavra para dizer, calma, tenha bom ânimo. Nem tudo está perdido, meu irmão. Nem tudo está perdido, meu amigo. Por quê? Porque Jesus pode entrar no seu barco hoje, na sua vida, no seu coração, e certamente tudo irá mudar para melhor. Não quero dizer que você não vai ter problemas. Você vai ter problemas. Mas uma coisa é você enfrentar problemas sem Jesus, e outra coisa é você enfrentar problemas com Jesus ao seu lado para resolver. E aí nós veremos, quando Jesus diz, tenha bom ânimo, Jesus então, em seguida, ele identifica seus discípulos. Ele diz, verso 50, sou eu, não temais, tenha calma, sou eu, não se assustem, não sou um fantasma. E aí nós veremos que Jesus, ele agora sobe no barco. Por quê? Porque Jesus, ele só pode agir na vida de cada um de nós se nós entrarmos por esse caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Experimente entrar por esse caminho chamado Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a porta. Então entre por essa porta. E aí nós veremos que Jesus, ele sobe no barco. O texto diz, subiu para o barco para estar com eles. Isto é, agora Jesus, o intento de Jesus era estar com os seus discípulos. Ele quer estar com você. Ele quer estar com você, irmão. Ele quer estar com você, irmã. Ele quer estar com você, amigo. E aí nós veremos que, nesse momento, quando Jesus sobe no barco, o que vai acontecer é que o vento se aquietou. O texto disse, mostra-nos que houve um sossego ali diante daquela situação. E veremos logo em seguida, no versículo 51, que os discípulos, devido a este vento ter se aquietado, eles ficaram muito assombrados. É o que nós vemos aqui no versículo 51. Isto é, os discípulos ficaram espantados. Se eles ficaram espantados achando que era um fantasma, eu creio que o maior espanto foi quando eles ficaram assombrados. O texto diz, eles ficaram assombrados. Por quê? Como é que é uma situação daquela, como é que um vento daquele, de repente ele para e volta tudo a calmaria? Porque Jesus faz assim, amigo. Ele quer acalmar a sua vida, acalmar o seu espírito. Ele quer te livrar de tantas e tantas ciladas que Satanás tem armado para você cair.
e até agora você ficar de pé. Mas nesta tarde Deus está te dando uma chance. O Senhor está te dando uma chance, não sei eu quantas chances Ele ainda lhe dará, quantos dias de vida você terá, mas Ele quer fazer parte da sua vida. E veremos ainda que os discípulos, além de ficar assombrados, o texto mostra ainda no versículo 51, que eles ficaram maravilhados, perplexos. O texto dizia maravilhados. E aí nós veremos que os discípulos, além de ficarem assombrados e perplexos, eles ficaram também, eles não compreenderam o que aconteceu. O texto diz, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Um dos últimos milagres que o Senhor Jesus tinha feito aqui com seus discípulos, aliás, antes desse, foi a primeira multiplicação dos pães, quando ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram bastante, sobrou até comida. Eles não tinham ainda absorvido todo o conteúdo daquele milagre. Eles ficaram ainda sem entender. E agora, Jesus demonstra outro poder maior. O poder de pisar sobre as águas, o poder de acalmar a tempestade. Jesus senta-se naquele barco, a bonança, a calmaria. Então, os discípulos, o texto diz, mas escreve muita propriedade, pois não tenho compreendido o dos pães. Amigo, tem tantos milagres que o Senhor Deus faz na nossa vida, que a gente fica até sem compreender. Como é que o Senhor, como é que eu escapei dessa situação? Como é que eu me livrei daquela situação? Sabe o que é? É o Senhor te guardando, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano na sua vida. Agora precisa o quê? Você reconhecer. Certamente, diante de tantas coisas que Deus já fez na sua vida, você ficou perplexo, você ficou assim, estupefado, abismado, como diz assim, ficou sem entender o porquê desse livramento, mas é porque Jesus te ama. Ele te ama tanto que morreu na cruz do Calvário para te salvar, para que você tenha ou faça a melhor decisão da sua vida, que é abrir seu coração para Cristo. Finalmente, nós veremos aqui a insensibilidade dos discípulos. O versículo 52 diz, antes o seu coração estava assim. Será que essa insensibilidade dos discípulos vai estar de acordo com a sua insensibilidade hoje? Será que você é uma pessoa tão insensível que você já ouviu tantas e tantas mensagens, pregações, já visitou tantas igrejas, já foi até crente, mas desistiu? E nesta tarde o Senhor está nos trazendo aqui para mostrar que você não deve endurecer o coração, mas você deve ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Deus está te dando uma chance para você reconciliar-se com Ele. E por último, o desembarque do barco de prodígio. O que vai acontecer? Jesus então chega, faz a travessia, o versículo 53 diz, e quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. O que vai acontecer em seguida é que o povo percebe essa manobra do Senhor Jesus, percebe isso. Eles percebem Jesus desembarca e ali todo mundo logo conhece Jesus. O texto diz, e saindo eles do barco, logo o reconheceram. Isso é, a reação do povo foi para estar mais próximo a Jesus. Então você precisa reagir. Você ouviu o Evangelho, sabe que Jesus te ama, sabe que Deus tem um plano na sua vida. O que precisa você? Você reagir. É você tomar uma decisão. As pessoas reconheceram que era Jesus. Você reconhece que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? E ainda mais, o texto mostra que aquele povo teve uma grande exposição. O povo diz, correndo toda a terra em redor. Isto é, o povo, não só o povo ali próximo, mas o texto diz, correndo toda a terra em derredor. O povo ali saiu à procura de Jesus. O povo queria estar perto de Jesus. E começaram a trazer em leitos. Isto é, as pessoas traziam pessoas doentes, enfermas, para Jesus curar. Isto é, estavam procurando Jesus. E o texto diz no versículo 55c, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Isto é, Jesus levava as pessoas em leitos, aonde estava ele, levava essas pessoas enfermas e doentes, para que Jesus curasse essas pessoas. E o texto dizia, aonde quer que entrava, ou em cidade ou em aldeias, no campo, apresentava os enfermos nas praças. Jesus não tinha sossego. Jesus ele não tirava férias. Por quê? Porque o povo não deixava, porque ele fazia milagres, e milagres, um atrás do outro. Então a presença de Jesus significava que pessoas iriam ser curadas. Quem sabe nessa tarde, você ouviu a palavra do Senhor Jesus aqui, nós fazendo essa exposição, você possa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida, no seu barco. E o texto, para finalizar, versículo 56, a parte C ainda diz, e rogavam-lhe que eu os deixasse tocar, ao menos na hora do seu vestido. Pelo menos, olha, já que a gente não pode se aproximar tanto, dar um abraço em Jesus, Senhor, deixe que os enfermos pelo menos toquem na hora dos seus vestidos. E o texto diz, e todos que lhe tocavam, ficavam sarados. Isto é,
o poder do Senhor. Toque pela fé no poder do Senhor, nas vestes de Jesus espiritualmente falando. Toque hoje pela fé e certamente você será uma pessoa feliz. Por fim, esta mensagem é rica de muitos ensinamentos. Ela nos fala da proteção e do cuidado do Senhor para com seus filhos. Lamentavelmente, a falta de fé dos discípulos levou ao delírio de pensarem que Jesus fosse um fantasma e que viesse ao socorro deles. Mas jamais devemos nos esquecer que Jesus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Que Deus lhe abençoe e continue conosco ouvindo este programa em nome do Senhor Jesus. Amém.